Nós vamos discutir a questão da segurança dos motociclistas em um trânsito cada vez mais intenso. Importante investir em segurança pessoal, ter consciência e se comportar no trânsito de uma forma defensiva, tendo, claro, uma boa manutenção nas motos. Então, sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o Oswaldo Fernandes Júnior. Ele é palestrante e treinador comportamental, engenheiro, diretor voltado para essa área, colunista e também com um currículo muito interessante. Eu que gosto de moto, fico até com inveja do nosso entrevistado de hoje, que já andou por 25 países fazendo um registro de tudo isso com a sua moto, com o seu trabalho. Olá, bom dia, Júnior. Prazer recebê-lo aqui. É João Carlos Borda que está falando com você. Você está me ouvindo perfeitamente? Olá, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Muito obrigado. É um prazer. Suas histórias são muito interessantes. Para quem gosta de moto aí, é um rumo a ser seguido, né? Então eu queria saber de você o seguinte, para começar, nós estamos nessa semana discutindo questões relacionadas à segurança dos motociclistas e, sobretudo, em relação a esse trânsito cada vez mais caótico nas cidades brasileiras. Nós precisamos de mais consciência no trânsito? Sim, é necessário mais consciência, mais conhecimento, mais atitude, mais a questão comportamental, né? São fatos, focos, atitudes que precisamos todos conviver no mesmo mundo de mobilidade urbana. Quando a gente fala em segurança, nós estamos falando, na verdade, de uma convergência de vários fatores, porque a segurança é pessoal de quem assume ali o controle de uma moto, mas ela está ligada às condições viárias, às condições de sinalização e até mesmo da própria manutenção do veículo. Isso, na verdade, quando a gente fala de técnicas, procedimentos, de condução de veículos, basicamente a gente divide em 4 pilares básicos de atitude, né? O primeiro é ser motociclista ou ser motorista, todas as técnicas, habilidades, conceito, regulamentação. O segundo fato é você trabalhar a conservação e manutenção do seu veículo. O terceiro fato é onde você está andando com a motocicleta ou com o seu veículo. Essa matéria anterior, você vê o conflito que existe entre motos, veículos, vias, né? Sinalização. E o quarto pilar é a inteligência emocional para você conduzir ou pilotar a sua motocicleta. Então, são 4 pilares básicos que nós temos que trabalhar conceitualmente para o foco de condução ou pilotagem da motocicleta. Oswaldo, muitas vezes a pessoa não pensa no próprio perfil para assumir o comando de uma moto. Talvez levada por uma questão de praticidade ou de economia no combustível, ela pensa, vou comprar uma moto porque vai ser mais barato e vai ser mais fácil. Mas será que a pergunta que deveria antever a tudo isso é, será que eu gosto de moto? Será que eu tenho perfil para dirigir uma moto? É verdade, é verdade. Muita gente, isso a gente chama de vetores orientativos, né? Onde cada um olha assim, eu vou ter uma mobilidade maior com motocicleta. Mas será que ela tem o dom para fazer isso? Será que ela tem a técnica, a habilidade, a antecipação e gestão de risco, né? Mais que isso, né? Muita gente fala, eu vou de moto para ir mais rápido. Mas como ir mais rápido se a moto ela tem a mesma regulamentação e legislação de veículo? Ou seja, se a moto vai mais rápido, é que alguma coisa ou algumas coisas são feitas de formas irregulares ao Código de Trânsito. Porque o Código de Trânsito é igual para motociclista como para motorista. Então é interessante você avaliar esses vetores orientativos, né? Em que, por que a razão de moto? Você tem que gostar, você tem que desejar, você tem que investir em treinamento de roupas e equipamentos de segurança. Você tem que ter atenção que o principal item da motocicleta são os pneus, né? 17% dos acidentes de motocicleta ocorrem por falha e falta de pneus adequados ou calibração adequada de pneus. Então, na própria matéria anterior, além daquele detalhe todo de falta de sinalização, é importante frisar a questão de falta de aderência que você tem do motociclista para essa questão de terra na via, buraco na via. Então, isso tudo causa acidente aos motociclistas. Oswaldo, a gente assiste constantemente a uma
verdadeira guerra entre o motorista do carro e o piloto de motocicleta. Parece que eles têm uma rixa e sempre estão ali. O motorista do carro tentando fechar a moto tentando fechar o carro. Essa briga só vai parar quando? Quando todo mundo atender à regulamentação de trânsito. Então, a motocicleta, apesar de ser um veículo menor, e ela tem essa facilidade maior no trânsito, ela tem que entender que ela é um veículo como qualquer outro. É interessante a proposta de você criar faixas específicas para a motocicleta. Então, vamos entender o seguinte, a moto é menor e tem maior agilidade, e se acha no direito de fazer o que quiser pelas vias. O veículo, o motorista do veículo fica constrangido de ficar parado no trânsito e vendo um monte de motociclista parado, passando do lado, sem oferecer segurança um para o outro. Então, é interessante você falar assim, eu preciso de vias e condições de conduzir um veículo e pilotar uma motocicleta muito mais segura, muito mais desenhada para isso, planejada para isso, e, consequentemente, atender à questão de regulamentação, né? Então, a moto tem que ocupar o espaço de um veículo. Quando a gente fala de condução segura, nós temos que imaginar que nós temos uma área de segurança em volta do motociclista ou do próprio veículo. E é importante que essa área de segurança não pode ser infringida. Ou seja, eu tenho que manter as distâncias de segurança. Isso que é conduzir ou pilotar uma moto de forma segura. Oswaldo Júnior, muito obrigado pelas informações. Você faz, com a sua experiência, um trabalho muito interessante para inspirar pessoas a pilotarem com mais segurança, com respeito e com empatia, porque é preciso também sempre se colocar no lugar do outro. Se nós tivermos mais empatia no trânsito, acho que a gente vive melhor, não é? É verdade, é verdade. Respeito acima de tudo. Tá certo. Muito obrigado, um bom dia para você, para sua família, bom trabalho. Até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado.